A divisão entre as igrejas oriental e ocidental. Após as tensões havidas no Concílio de Calcedônia, houve uma divisão com consequentes subdivisões no corpo da igreja. De um lado você tem a Igreja Católica Romana, que depois se subdivide em protestantes, pentecostais. Tenho minhas dificuldades de achar os neopentecostais como sendo igrejas, me parece que são mais um empreendimento comercial religioso, e as igrejas livres. Do outro lado você tem as igrejas ortodoxa russa, grega, arminiana, assíria e outras igrejas ortodoxas que foram surgindo com o passar do tempo. O pensamento cristológico do século IV depois de Cristo tornou explícito que já era uma cisão existente entre as abordagens de como Deus se manifesta no universo e que representavam as correntes teológicas da época. Então já havia uma divisão subjacente por baixo dos panos. Não foi inesperada que, no século V, a questão da obra redentora de Deus, ou economia, no mundo, bem como as questões relacionadas à controvérsia cristológica, viessem à tona de forma perturbadora. As visões rivais entraram em conflito e o ponto alto foi em meados do século V, quando o Concílio de Calcedônia foi convocado pelas autoridades imperiais. Calcedônia demonstrou que uma cristandade teologicamente dividida não poderia ter mais uma única oikonomia. E aí veio o cisma. O cisma se aprofundou após o encerramento do Concílio de Calcedônia. A estrutura eclesial da cristandade fragmentou-se, com os que apoiavam a agenda de unidade do concílio e os que a rejeitavam. Alguns grupos hesitavam esperando até que o império fizesse uma declaração mais assertiva sobre as questões. Outros se marginalizaram. Foram para as margens da vida eclesiástica e buscaram sua identidade fora das fronteiras imperiais. O obstáculo maior que Calcedônia teve consequências desastrosas para a unidade da igreja. Representa até hoje o principal obstáculo para a cristandade dividida, e é a raiz da divisão do mundo ortodoxo entre as famílias calcedônicas e não calcedônicas. O evento doutrinário mais importante do cristianismo do século IV foi a controvérsia ariana. Seu DNA divisionista tem sido considerado a principal ameaça para a recém-surgida Igreja Imperial. Como as questões eram levantadas? Surgiu das reflexões sobre questões da teologia propriamente dita, ou seja, de Deus como Deus, que dominaram o campo dos desenvolvimentos teológicos durante o século IV. E as perguntas eram: o que é Deus? O verbo de Deus é Deus? Qual é a relação do verbo com Deus Pai? Quantos deuses existem? As melhores cabeças da época não concordavam. O ponto de discórdia durante a crise ariana foi a questão de um vir a ser não qualificado de Deus, o verbo. Uma linha de demarcação clara entre o ser e o vir a ser ou devir, introduzida pelo pensamento clássico, colocou uma questão que exigiu muita reflexão teológica. Uma linha de demarcação clara entre o ser e o devir ou vir a ser, introduzida pelo pensamento clássico, colocou uma questão que exigiu muita reflexão teológica. Se ele já é, não pode vir a ser.
De acordo com as autoridades filosóficas da época, o ser não pode tornar-se ser. Uma consequência teológica desta antiga verdade foi que o vir a ser não pode ser usado para com Deus. Ou seja, o ser per se, que é Deus, aquele que existe sem causa anterior a ele, não pode vir a ser a partir de algo que é não ser. A aplicação desta concepção de vir a ser é restrita às coisas feitas e não às coisas existentes de per se, autoexistentes. O Verbo foi gerado pelo Pai e veio a existir a partir do ser do Pai, que existe antes de tudo, existe sem causa para existir. A história bíblica diz que Deus é o Verbo de Deus. O Verbo seria um grau menor da realidade divina, porque ele veio a ser de algo que já existia. Nicéia busca uma solução. O concílio de Nicéia em 325, convocado por Constantino, apontou uma solução ao introduzir a noção de consubstancialidade. Levou tempo para que mentes férteis e filosoficamente sutis resolvessem a formulação determinada pelas duas agendas conflitantes da época: preservar o monoteísmo e substanciar a verdade confessional cristã de que o Verbo de Deus é Deus. A concepção de Deus, desenvolvida na segunda metade do século IV, foi a unidade trihipostática. Veja na figura 3 faces, um triângulo segurado pelas mãos, que se conectam a um centro de tal maneira que existe uma identificação de todas as partes. O princípio unitivo essencial encontrou sua conclusão na definição de 3 hipóstases divinas, seres individuais autossubsistentes: Pai, Filho e Espírito. Os 3 compartilham os atributos divinos: imutabilidade, estabilidade ontológica, onisciência, onipotência e aí todos os outros atributos. E todos eles têm todos os atributos. Eles possuem o mesmo ser do Pai e diferem um do outro em características geracionais: paternidade, filiação e envio. Obrigado por ter estado aqui comigo até agora, e talvez você tenha que ver este vídeo mais uma vez, porque há questões aqui que não são corriqueiras e que precisam ser melhor trabalhadas para que a gente possa entender. Que Deus nos abençoe.